Graças a Deus por mais uma palavra. Graças a Deus que o Senhor te trouxe aqui. Deus está conosco. Deus está conosco. Fala para o seu irmão do lado: Deus está com você. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Hoje a reunião começou de uma maneira diferente. Amém? Alguns irmãos podem até ficar um pouco assustados, mas é porque a palavra precisa começar firme conosco, precisa começar com um grito de guerra, precisa começar com a imersão da palavra. Se você prestar atenção na letra da imersão, nos gritos de guerra, irmãos, tudo é levando nós para o Espírito, levando nós para a palavra. E quem é a palavra? Cristo é a palavra. Repete comigo: Cristo é a palavra. Aleluia. Amanhã também nós vamos fazer a imersão da palavra. Então, a folhinha que você pegou na cadeira, guarde ela para amanhã, porque domingo também está nela. Amanhã você vai precisar dessa folhinha para você emergir na palavra. Amém? O que é que os irmãos acharam? Gostaram de emergir na palavra? Os jovens, as crianças, os capitães e as tropas estavam aqui na frente, e nós precisamos apoiar esses jovens, apoiar essas crianças. Nós também somos parte do exército de Deus. Amém? O Senhor te chama para fazer parte do exército de Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Ó Senhor Jesus, nós vamos ler do versículo 16, vamos ler por parte, porque o texto é grande, amém? Mas nós precisamos começar a palavra, porque a palavra é que cura, a palavra é que dá vida, amém? Então nós vamos ler do 16 até o 20, o 21. Senhor Jesus, aleluia, amém? Antes de mais nada, eu queria que os irmãos repetissem comigo o título da mensagem: O pão que desceu do céu dá vida ao mundo. Vamos falar de novo? O pão que desceu do céu dá vida ao mundo. Amém. É muito importante que a gente pegue o título da mensagem. O título da mensagem, ele é um resumo geral de tudo que vai ser falado nessa noite, daquilo que Deus quer falar para você nessa noite. Eu quero tomar a palavra do irmão Pimenta na mensagem anterior. Não olhe para o Marcos Willis, olhe para a palavra de Deus. Se você olhar para o profeta que está falando, você vai ver defeito nele. Mas se você prestar atenção na palavra de Deus, ela vai se tornar espírito e vida na sua vida. Amém? Jesus é o Senhor. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Vamos ler? Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles, e o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Sou eu. Jesus disse: Sou eu. Não temais, não tenha medo. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Irmãos e irmãs, eu quero fazer uma pergunta para você responder, só para você. Qual é a sua meta na vida da igreja? Qual é a sua meta na vida da igreja? Quando o Senhor, Ele deu sua vida por nós, Ele foi na cruz, Ele entregou sua vida por nós, derramou seu sangue por nós, e aí Ele salvou a sua vida no dia que você creu no Senhor, e graças ao Senhor, o Senhor te deu a vida da igreja. Por que o Senhor te deu a vida da igreja? Qual que é a sua meta? Por que você está aqui hoje? Ó Senhor Jesus, a nossa meta é edificar a igreja,
para entrarmos no reino dos céus. Amém? A nossa meta é edificar a igreja para entrarmos no reino dos céus. Amém, irmãos? O povo de Israel, quando estava no deserto, Deus mandou um projeto para Moisés. Moisés desenhou o projeto, né? E homens habilidosos foram ali construir o tabernáculo. E a meta do povo de Israel era servir, né? Era servir no tabernáculo e entrar na boa terra. Hoje a nossa meta é servir a igreja, é edificar a igreja para entrar no reino dos céus. Você quer entrar no reino dos céus? Você quer entrar no reino dos céus? Então você precisa aprender a edificar a vida da igreja. O que você e eu nós estamos fazendo para edificar a vida da igreja? Senhor Jesus, nós vimos aqui os jovens pulando, fazendo o grito de guerra, fazendo a imersão, cantando o hino, cheio de vigor, e eles também transcrevem a palavra, e eles fazem imersão em casa, e os capitães encorajam eles, Senhor Jesus, e eles acordam com Deus, eles dormem com Deus, eles estão impregnados de Deus. E como é que está a minha vida e a sua vida? Eu me lembro quando nós começamos a vida da igreja, muitos irmãos chegavam na reunião da palavra ministerial, todos tinham um caderno e a Bíblia, e o inário. Por que o caderno? Para anotar os pontos da mensagem. Porque quando o Senhor tocava no coração do irmão, da irmã, ela tinha um ponto ali para poder compartilhar aqui na frente. E hoje muitos só trazem a Bíblia, alguns nem pegam a Bíblia. O irmão falou para nós na semana passada que muitos ficam, põe a desculpa no celular. Ah, não, mas eu tenho a Bíblia no celular. Irmãos, se você quer se constituir da palavra de Deus, você precisa falar a palavra, orar a palavra, escrever a palavra. Quando você transcreve a palavra, ela entra na sua mente, você guarda mais fácil, e aí ela vai se compondo no seu bom depósito. Quando Deus precisar te usar, você tem um bom depósito. Amém? Então eu encorajo os irmãos e as irmãs que perderam esse hábito, a voltar a ter esse hábito, a escrever novamente, a trazer o seu caderno, anota o versículo, anota os pontos. Deus vai falar para você. Senhor Jesus, vamos abrir a Bíblia no Salmo 110, eu vou ler na versão King James, Salmo 110, versículo 3. Os irmãos que tiver a versão João Ferreira de Almeida, revista atualizada, pode ler, depois eu vou ler na versão King James, amém? Pode ler, irmãos, Salmo 110, versículo 3. Amém. A versão King James fala assim: teu povo se apresentará generoso no dia da convocação, nos montes santos, mais numerosos do que gotas de orvalho, no seio da aurora, tu terás teus exércitos de jovens santos. No dia da convocação, tu terás teus exércitos de jovens santos. E nós precisamos mudar o nosso conceito. Jovens não é só jovem de idade, é ser jovem no espírito. Se você é jovem no espírito, você vai pegar a palavra profética e vai obedecer, você vai ser simples. E Deus vai te usar. Muitas vezes a gente fica só pensando que Deus está usando os adolescentes, as crianças, os jovens, mas Deus quer usar cada um de nós. Você que tem 50, 60, 70, 80, 100, você tem 40, 35, irmãos, não interessa a sua idade, Deus quer te usar. Amém? Todos nós precisamos ser jovens santos, jovens no espírito, apto para pegar a palavra, para ler a palavra, para ruminar essa palavra, para comer da palavra. O jovem, ele não está nem aí, ele come, ele faz rápido. É isso que Deus quer comigo e com você. A gente não fica questionando como é que é feito o pão.
Que farinha que põe no pão? Que fermento que põe o pão? Às vezes a gente fica muito, cheio de conhecimento. O que, Como é que se elabora o pão? Como é que faz a massa? Como é que descansa a massa? Os irmãos que são padeiros podem ensinar para nós, mas se você não comer do pão, não valeu de nada. O que Cristo quer é que você coma do pão, mas não o pão dessa terra, não o pão terreno. Deus quer te dar o pão que desceu do céu. Deus quer te dar o pão que dá a vida eterna, que produz a vida eterna. Amém? É isso que os jovens estão fazendo aqui na frente. É isso que está tendo essas conferências de tropas e capitães. É por causa disso que está levantando a casa de adolescentes, a casa de capitães. Daqui um dia vai ter a casa das mulheres conectadas, a casa dos homens de oração. Amém? As irmãs podem dizer amém? Os irmãos de oração podem falar amém? Senhor Jesus, Deus quer cada um de nós, irmãos. Não se sinta excluído. Na vida da igreja nós temos excelência, inclusão, entusiasmo. Ó Senhor Jesus, se você não tem esse entusiasmo, essa alegria de viver a vida da igreja, a palavra da semana passada falou sobre o deserto. Será que você está constituindo o deserto na sua vida? Semana passada, irmãos, realmente a palavra de Deus mexeu comigo. Eu vi que eu ainda tenho alguns pontos que é deserto. Ainda nascem alguns cardos e abrolhos. Ó Senhor Jesus. E eu preciso, coisas velhas que eu já tinha vencido, às vezes eu ainda pratico. Ó Senhor Jesus. E essa palavra da semana passada eu pude me arrepender. E eu falei com o Senhor que eu quero mudar. Eu não sei como eu vou mudar, mas a palavra vai me mudar. Amém? E ela vai mudar você também. Saia do deserto. Vem para a vida. Cava a sua água. Ó Senhor Jesus. Deus está conosco. Aleluia. A nossa meta é edificar a igreja para entrar no reino dos céus. Deus está formando um exército para estabelecer o seu reino na terra. Só que Satanás não quer isso, irmãos. Em Salmos capítulo 2, Senhor Jesus, Salmos capítulo 2, ó Senhor Jesus, amém. Salmos 2, versículo de 1 a 3, amém? Os irmãos que puder acompanhar comigo, fala assim: por que se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ó Senhor Jesus. Satanás, irmãos, ele domina, no sistema mundial, e ele instiga os líderes mundiais, políticos, poderosos, para tentar quebrar a palavra de Deus, para tentar extirpar a palavra de Deus. Mas Deus já escolheu o seu rei. Deus já escolheu o seu rei. Aqui no versículo 8 fala assim: eu, porém, vamos ler juntos? Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Quem é o rei? Quem é o rei? Senhor Jesus. Proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Irmãos, o Senhor, nosso Pai, já determinou que o Senhor Jesus é o nosso rei. Ele não é só o rei da igreja, ele é o rei de toda a terra, de todas as nações. Por isso que Satanás fica furioso, porque ele queria esse lugar, mas Deus já tinha determinado que é o seu filho é que vai herdar toda a terra e todo o universo. Amém? Louvado seja o Senhor. Por isso é que ele chama nós para estabelecer o seu reino na terra, para fazer parte desse exército. No Salmo 110, que nós lemos agora,
Senhor Jesus, a partir do versículo 1, fala assim, Salmo 110, versículo 1, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Ó Senhor Jesus. A aurora, irmãos, os astrônomos, quando eles estudam a aurora, ela começa a surgir a partir das 3 da manhã, mais ou menos, e aí ela vai, mas ela aponta mesmo, né? Ela tem algumas fases, e ela aponta mesmo, quando a gente vê a olho nu, é lá para 5 horas da manhã. Mas quem percebe a aurora primeiro, já tem postura de quem vai ver a aurora. Então, se nós tivermos a postura agora, de tomar a postura, e agarrar a palavra profética, e praticar a palavra profética, imergir na palavra, irmãos, nós vamos ver a vinda de Cristo. Quem quer ver a vinda de Cristo, diz amém. Amém. Quem quer ver a vinda de Cristo, diz amém. Amém. Ó Senhor Jesus, mas para você ver a vinda de Cristo, você tem que pagar um preço. Você tem que praticar, você tem que realmente ruminar a palavra, você tem que entrar nessa palavra, você tem que imergir nessa palavra. Essa palavra tem que ser a sua vida. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. 1 Crônicas, capítulo 11. 1 Crônicas, capítulo 11. Amém? Ó Senhor Jesus. 1 Crônica, capítulo 11, versículo 17 e 18. Ó Senhor Jesus. Amém? Suspirou Davi e disse, quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém. E tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Vamos ler também o capítulo 12, versículo 18. Senhor Jesus. 1 Crônica 12, versículo 18. Então entrou o espírito a Amazai, cabeça de 30, e disse, nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães de tropas. Os irmãos, não sei se os irmãos conseguem perceber, mas Deus está chamando adolescentes, crianças, jovens, velhos, solteiros, casados, donas de casa, maridos, esposas. Deus está chamando todos nós. Aleluia! E nós precisamos ser como esses valentes de Davi, que apoiam o seu rei. Esses valentes de Davi apoiaram Davi para ele se tornar rei de Israel. O que eu e você estamos fazendo para entronizar o Senhor Jesus como rei de toda a terra? Porque se o Senhor Jesus não for rei da igreja, se ele não for o rei da sua vida, como é que ele vai ser rei das pessoas que estão lá fora? Se ele não encabeça a sua vida, como que ele vai encabeçar a vida das pessoas que estão lá fora? Então, primeiro tem que começar em mim e você. Ó Senhor Jesus. Irmãos, quando eu olho para mim, eu falo assim, Senhor, se o Senhor voltar agora, eu estou acabado. Eu não estou preparado. Mas eu posso começar. Eu posso começar. Os irmãos podem começar. O negócio, irmãos, é estar no fluir. Se ontem eu não desfrutei, mas hoje eu posso desfrutar.
Amém? Ó Senhor Jesus, aleluia, louvado seja o Senhor. Eu tenho ponto aqui sobre Irão-Abi, né? Eu não vou citar muito para a gente não perder muito tempo, né? Mas Deus conta com capitães de tropas habilidosos. Então, se você tem, né, se você é habilidoso na sua profissão, lá fora, no mundo secular, Deus te deu uma profissão, saiba que Deus quer te usar também na vida da igreja. Só que Ele vai te usar em ressurreição. Deus usou Moisés, quando Moisés tinha 80 anos, mas quando ele tinha 40 anos, Moisés era um estrategista, provavelmente um engenheiro, alguém que edificava cidades no Egito, alguém, né, que conhecia a escrita, alguém altamente capacitado. Mas Moisés achava que Deus ia usar ele daquele jeito, no seu natural. Deus teve que mandar ele para a terra de Midian, e durante 40 anos ele desaprendeu tudo que ele aprendeu. Aí quando Deus usou ele para libertar o povo do Egito, ele foi para o deserto, Deus usou Moisés nas habilidades que ele adquiriu lá no Egito. Moisés foi o primeiro escritor da Bíblia. O Pentateuco foi ele quem escreveu. Aonde que ele aprendeu a escrever aquilo? Moisés recebeu um desenho do tabernáculo e desenhou e mostrou para os peritos, e eles fizeram o tabernáculo. Aonde Moisés aprendeu aquilo? Só que ele estava em ressurreição. Irão-Abi era filho de uma mulher de Dan, uma judia, com um homem de Tiro. Ele aprendeu várias habilidades, ele sabia trabalhar o ouro, a prata, o ferro, né, pedras preciosas, o tecido, ele sabia fazer várias coisas. E Deus usou ele para construir o templo, para ornamentar o templo. No Novo Testamento nós podemos citar quem? Pedro era pescador pescador, e Deus transformou ele em pescador de homens. João era remendador de redes. Aonde João foi usado? Remendar a igreja. Paulo edificava tendas. Aonde Deus usou ele? Edificar a igreja. Então, se você tem uma profissão, você jovem, seja o melhor aluno, seja o melhor profissional, Deus vai te usar na igreja. Amém? Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, queria que os irmãos abrissem comigo em Romanos capítulo 10, versículo 8. Antes da gente ler, eu só quero enfatizar aqui, por que a gente falou primeiro dos jovens, dos capitães, das crianças, dos adolescentes? Irmãos, esse é o mover atual. Às vezes, a gente tem dificuldade para ganhar. Às vezes, alguns nem levantam, nem falam nada, ficam na dúvida, até questionam. Irmão, cuidado. Se você não for simples como uma criança, você não vai entrar no reino dos céus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, precisamos viver pela fé na palavra. Amém? Precisamos viver pela fé na palavra. Romanos 10, versículo 8. Por que nós precisamos viver pela fé na palavra? Porque o Senhor está conosco. O Senhor está contigo? Amém? Aleluia. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Qual é a palavra profética atual, irmãos? É que nós saiamos para as ruas, praticando Posso Orar por Você, semeando os livros, ganhando pessoas para o Senhor, que nós possamos investir nos irmãos que estão na África, nos irmãos que vão para a Europa, nos irmãos que vão para a Oceania, na América do Sul, na América Central, nos Estados Unidos. Irmãos, todas as nações, será pregado o Evangelho do Reino a todas as nações. Então virá o fim. Então eu e você é que vamos determinar o fim dessa terra.
O mundo, irmãos, está corrompido. O mundo está um caos. Não adianta ter esperança mais nessa terra. Senhor Jesus, se a nossa esperança se resume a essa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens, os mais infelizes. Às vezes a gente fica preocupado em adquirir bens. Eu preciso melhorar minha casa, eu preciso comprar uma casa, eu preciso melhorar o meu carro, eu preciso comprar uma casa de praia, eu preciso disso, daquilo, eu preciso de um bom salário. Irmãos, não está errado você correr atrás dessas coisas, mas isso não pode ser a minha e a sua prioridade, porque senão Deus não vai cumprir o seu propósito em nós, Ele vai ter que usar outros. Senhor Jesus, as pessoas estão sedentas de Deus. Quem que vai falar para elas? Quem que vai dar essa água para elas? É você e eu. Amém? Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículo 3. Amém? Ó Senhor Jesus. Aleluia. Mateus 18, versículo 3. Senhor Jesus. Vamos ler? E disse: Amém. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Olha o que fala o versículo 4. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Vou falar para vocês, irmãos, quando os irmãos começou a colocar os jovens adolescentes, eu fiquei um pouco irredutível. Mas aí quando a gente vê o tanto que Deus está ganhando a vida desses meninos, dessas meninas, o tanto que o Senhor está trabalhando, os jovens, né, estão sendo envolvidos. Ó Senhor Jesus, a gente vê eles pegar fogo, irmãos. Não tem como a gente não falar que isso é obra de Deus. É ou não é? Eles estão pegando fogo. Por que nós ainda não pegamos fogo? A gente não quer se humilhar. Eu repetir o que uma criança fala, e eu vou repetir o que um jovem fala, e a experiência que eu tenho, quanto tempo eu tenho de vida da igreja, eu servia na salinha, eu servia na recepção, eu já servia na segurança, eu já servia nisso. A gente fica, né, falando da nossa história, e esquecendo que Deus dá uma nova guinada, e Ele agora quer te usar. Senhor Jesus, nós aprendemos, irmãos, no passado, 5 pontos, não é? Invocar, né? Orar, ler, cantar e falar hinos, ruminar a palavra, profetizar. Quem diz que é para você parar? Quem diz que é para você parar? Quem falou que isso aí não é bom, irmãos? É maravilhoso. Aí agora os irmãos falam assim, vamos fazer imersão na palavra. Irmãos, é mais uma ferramenta, não é para você parar com as outras, não. Vamos fazer grito de guerra, é mais uma ferramenta. Não é para você parar com as outras, não. Se você gosta de falar e cantar hinos, continua falando e cantando hinos. Se você gosta de profetizar, profetiza. Irmãos, Deus quer usar você. Deus quer usar o dom que Ele te deu em você. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Se você não crê como uma criança, você não vai entrar no reino dos céus. Criança é simples. Criança, você briga com ela, daqui a 10 minutos você chama ela para brincar, ela brinca de novo. Ela não guarda raiva, ela não guarda rancor. Ela não tem problema com ela. Tudo tá bom, tudo é festa. Eu vi os meninos pular aqui, ó, para eles era festa. A reunião para nós, irmão, precisa ser uma festa.
Às vezes a gente é convidado para uma festa de casamento, uma festa de formatura, ou uma festa familiar, a gente põe a melhor roupa, né, e tal, perfuminho, tudo bacaninha e tal, vai lá, né, e conversa com um, conversa com o outro e tal, né, aí come comida e tal. Não, a festa estava ótima. Por que que na vida da igreja a gente não é assim? Aqui a gente fica com a cara amarrada, carrancudo, nem fala um amém, nem grita um aleluia. Aqui é a festa, irmão, da casa do Senhor. Amém? Se isso, irmãos, não nos ganhar, nós estamos perdidos. Senhor Jesus, aleluia. Qual que é a meta da igreja? Edificar, vamos falar junto, edificar a casa do Senhor para entrar no reino dos céus. Quando Neemias estava lá em Babilônia, e Deus levantou ele para voltar para Jerusalém, para reconstruir o muro de Jerusalém, levantou-se tempestade, levantou-se oposição, levantou-se inimigos. Ó Senhor Jesus, nós não podemos, irmãos, não podemos esquecer que há um inimigo querendo matar, roubar e destruir. Roubar o seu desfrute, roubar o seu tempo, matar a sua comunhão com Deus, destruir a sua vida da igreja, destruir a sua família. Não podemos esquecer que há um inimigo de Deus tentando fazer isso. Ele já é derrotado e o lugar dele é o lago do fogo. Mas se ele tirar eu e você do reino dos céus, ele fala assim, já, beleza, já consegui um objetivo. Ele não vai reinar. É isso que você quer, irmãos? Senhor Jesus. Às vezes, irmãos, eu mexo no celular, aí quando eu olho o tempo assim, eu falo, Senhor Jesus, 40 minutos perdendo tempo, vendo bobagem, esquecendo de pegar uma imersão da palavra, esquecendo de mandar uma mensagem para um irmão, esquecendo de orar para uma pessoa. Senhor Jesus, no livro de Neemias, capítulo 4, o contexto aqui, irmãos, é que se levantou alguns inimigos, né? Homens que não eram de Israel, e que ficaram incomodados. Por que estão, né, construindo o templo? Por que estão fazendo os muros de Jerusalém? Por que tinha que construir os muros de novo? Para evitar a entrada de pessoas que não eram do povo de Israel, não eram santos. Então tinha que ter um limite. Ali em Jerusalém entrava qualquer pessoa que não era do povo de Israel, que era impuro, era um incircunciso. Então Deus precisava, né, Deus mandou que reconstruísse os muros de Jerusalém. E aí levantou-se uma oposição ferrenha, mandava carta, tentava desanimar o povo. Mas aí Neemias orava e foi diante do Senhor e deu uma palavra para o povo que estava ali junto, e eles reagiram. Então no versículo 16 fala assim, nós vamos ler o 16 e 17 de Neemias 4. Daquele dia em diante, metade dos moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Então Deus, Ele quer que você segura a arma, a espada do Espírito, que é a palavra. Nunca esqueça da palavra. E com a outra mão Ele fazia a obra. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então nós precisamos edificar a casa do Senhor sem relaxar, vigiando e orando. Ó Senhor Jesus, amém. Vamos voltar para João. João, aqui fala, no versículo, aliás, vamos abrir Mateus 14, é o mesmo contexto, amém?
Mateus 14, versículo 22 ao 27. Amém? Senhor Jesus. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Na mensagem anterior, o irmão falou que o mar da Galileia era o lugar de sustento, mas depois das cidades havia um deserto. Ó Senhor Jesus. Aqui, nesse contexto aqui, o mar é o mundo e o barco é a igreja. Se a água do mar entrar no barco, o barco afunda. Se o mundo entrar na igreja, a igreja não é edificada. E se a igreja não for edificada, Jesus não volta. Ó Senhor Jesus. Às vezes, irmãos, nós temos que ter cuidado. O que é o mundo? O mundo é tudo aquilo que tira Cristo do centro. Então, cuidado com aquilo que você dá prioridade. O próprio Senhor Jesus falou: se você amar a tua esposa, os teus filhos, a tua casa, os teus bens, mais do que a mim, você não é digno de mim. Deus não diz que você não tem que amar. Deus diz que Ele precisa ser o primeiro. Eu estava vendo um podcast de uma irmã, ela não reúne conosco, mas ela falou algo interessante. Ela falou assim: o que é honra? Honra é você dar o primeiro pedaço. E ela falou assim: o meu marido, quando faz aniversário, aí ele chama a mãe dele, chama os irmãos dele, tal. Aí toda vez que vai partir o bolo, ele dá o primeiro pedaço para a mãe dele. Aí um dia ele viu que eu estava assim incomodado, e falou assim: bem, depois eu te dou o bolo inteiro. Aí ela falou assim: eu não quero saber do bolo. A minha questão não é o bolo. A minha questão é o primeiro pedaço. O primeiro pedaço é questão de honra. Você está dando o seu primeiro pedaço para Deus? Na hora que você acorda, você imerge na palavra, você ora, você vai diante do Senhor, você lê o alimento diário, você lê a Bíblia. É isso, irmãos, é isso que nós precisamos fazer. O primeiro pedaço tem que ser de Deus. Isso é que é honra, isso é que é honrar o Senhor. Por isso que o encorajamento, você pode tocar a Deus o dia todo, não tem problema, mas o primeiro momento precisa ser do Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus, não deixe o mundo entrar na vida da igreja, não deixe o mundo entrar na sua vida. Prioriza o Senhor Jesus, prioriza a palavra. Ó Senhor Jesus. Amém? Em Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios 6, versículo 12. Senhor Jesus. Amém? Lá fala assim, os irmãos que puderem acompanhar: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós cantamos agora, irmãos, nós falamos agora, né, sobre, a gente leu agora na imersão, que as hostes celestiais do mal são 1/3 dos anjos caídos. Louvado seja o Senhor, há 2/3 que ficaram do lado de Deus.
Mas esse 1/3 não é pouca coisa não, irmãos. Aqui fala assim, ó, principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Senhor Jesus, não menospreze. Amém? Mas graças a Deus, há 2/3 dos anjos que estão cuidando de nós também. Que estão cuidando do que são salvos, trabalhando para que nós alcancemos o objetivo. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Voltando aqui a João 6, a gente leu ali no versículo 21, lá fala assim, depois que Jesus manifestou e entrou no barco, né? Sou eu, não temais. Se Jesus entrou no barco, se Jesus está na vida da igreja, irmãos, está tudo bem. Amém? Você vem para a reunião por quê? Porque Jesus está aqui. Amém, irmãos? Como é que Jesus está aqui? Porque a palavra está aqui. Ó Senhor Jesus. Aí fala assim, então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. O destino do barco é o reino dos céus. O outro lado do mar é o reino dos céus. No meio quando a gente está no meio do mar, vai vir, irmãos, ondas, tempestades, ventos contrários. Vai vir doutrinas diferentes, vai vir falar diferente, vai vir dúvida. Irmãos, mas se você estiver no barco, você chega no destino. Lá em Mateus 14, eu não vou abrir agora por causa do tempo, lá fala que Pedro falou, se é o Senhor, manda que eu vá até o Senhor. E ele andou sobre as águas. Mas quando ele olhou, irmãos, ele viu que o vento era forte, ele começou a submergir. Senhor, me salva! Aí o Senhor falou, homem de pequena fé. Mas presta atenção, irmãos, Pedro andou sobre as águas, foi uma experiência única dele, né? Louvado seja o Senhor. Mas tem um detalhe, ele afundou. Quando você sai da vida da igreja, as chances de você voltar para o mundo, você cair no mundo é muito grande. Ó Senhor Jesus. Por que ele afundou? Porque ele deixou de olhar para Cristo. Então, quando você sai do barco, a chance de você afundar no mundo é grande. Se você sair da vida da igreja, você pode afundar. Ó Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia. O Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós possamos ver essa verdade. Amém? Senhor Jesus, aleluia. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Amém. Louvado seja o Senhor. Mateus capítulo 8, versículo 24 até o 26. Amém? Vamos ler todo mundo? E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. Irmãos, quando a igreja avança, os ataques vêm. Se a sua vida está boa demais, está tudo perfeito, tem algo errado. Quase todos os irmãos está passando alguma tempestade, está passando uma onda feroz. Ou está com problema no seu casamento, ou com o filho, ou no seu trabalho, ou sua vida financeira está difícil. Irmãos, ou saúde, todos estão passando alguma dificuldade, irmãos.
Se um crente não estiver passando por dificuldade, tem algo errado com ele. Se a igreja não tiver tempestade, é porque ela não está avançando. Porque quando ela crê na palavra, quando ela faz o que Deus manda, o inimigo também se levanta. Levanta ondas, levanta situações que dá medo mesmo, irmãos. Uma vez eu fui passear com a Flávia, com a minha família, e mais um casal de irmãos da família deles, lá em Cabo Frio. Aí, não foi uma boa viagem, porque nos 7 dias que a gente marcou, 6 dias choveu. E aí a gente resolveu dar um passeio de barco, e estava chovendo. E aí o rapaz do barco lá, irmãos, resolveu brincar conosco lá, e deu umas investidas no barco lá, e as ondas vinham, e o barco, irmãos, nós ficamos desesperados. Nós ficamos desesperados. Eu achei que eu ia morrer. Ó Senhor Jesus. Só que graças a Deus, o Senhor estava conosco. Ali alguns irmãos, algumas irmãs invocou o nome do Senhor. E o Senhor não deixou que nós caíssemos no mar. E se eu caísse no mar, eu estava acabado, eu nem sei nadar. Mas quando eu estou contando isso, irmãos, porque eu vivi uma situação real. Mas quando a gente vê essas pessoas que entram no barco, entram no navio, irmãos, é uma loucura. Parece que a onda vai te engolir. Satanás, ele vem, irmãos. Entendeu? Agora eu estou acabado, mas se você invocar o nome do Senhor, Ele está com você. Jesus está conosco. Nunca esqueça disso. Basta invocar. Amém? Ó Senhor Jesus. Então não tenha medo, irmão. Se você está passando por dificuldade, é porque o Senhor quer que você tenha uma experiência a mais com Ele. É para você bater mais o seu joelho no chão. É para você orar mais. Muitos irmãos estão com dificuldade de ir para a reunião de oração. Aí fica reclamando, eu estou passando esse problema, eu estou tendo essa dificuldade, eu estou tendo isso. Aí não vai na reunião de oração, como é que você quer que o Senhor venha te acudir? A oração dos irmãos, a oração individual, ela é imprescindível, você deve orar. Mas quando você ora com a igreja, com os irmãos, ó Senhor Jesus, aí, irmãos, é o corpo de Cristo, é a igreja que está orando, a oração ganha mais força, a oração, ela toca mais Deus. Às vezes eu não sei orar direito, mas o irmão orou, ele tocou o coração de Deus, Deus atende a minha necessidade, porque o irmão orou comigo. Muitas vezes a gente passa por situação porque a gente não vai numa reunião de oração. Muitos irmãos sofrem com problemas. O irmão uma vez aqui, o irmão responsável estava falando que veio uma irmã aqui reclamar de casamento com ele, e a resposta dela estava no alimento diário. Era só ela ler. Tem irmãos que compram alimento diário e não lê o alimento diário. Tem irmãos que nem compram alimento diário. Como é que você vai seguir o falar atual? Como é que você vai obedecer a palavra? Ó Senhor Jesus. Irmãos, se a igreja avança, ela vai ter ataques, mas ela vai chegar no destino. O negócio é permanecer na igreja. Amém? Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Vamos continuar aqui em João 6. Vamos ler o restante agora. Amém? A partir do versículo 22. Senhor Jesus. Aleluia. João 6, 22. Os irmãos que puderem ler comigo. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças.
Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Só até aí por enquanto. Irmãos, aquela multidão que foi alimentada, né, eles viram um grande sinal e falaram assim: esse homem, nós precisamos fazer ele rei, porque ele vai dar comida para nós todo dia, não vai precisar nem de eu trabalhar. E foram atrás do Senhor. E o Senhor percebeu o coração deles. O que eles queriam eram as coisas materiais, era o pão que perece. Eles queriam uma vida como o povo de Israel teve lá no deserto, 40 anos recebendo maná. Mas mesmo assim, eles morreram no deserto. O pão que o Senhor Jesus quer te dar é Ele mesmo. Ele é o pão da vida. Ele é o pão que desceu do céu. Irmãos, não está errado você trabalhar, você adquirir seus bens, você prosperar. Isso tudo faz parte da vida humana, mas isso não pode ser a sua prioridade. Se o seu foco está nessas coisas, em algum momento você vai desistir do Senhor. Mas Ele não quer desistir de você. Por isso que Ele está falando essa palavra hoje. Amém? Ó Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus falou assim: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, Ele falou justamente por causa disso. Porque o coração do homem, ele quer riquezas, ele quer o bem-estar, ele quer o conforto. Mas o que Deus quer te dar é Ele mesmo. Eu fui exposto semana passada, mas eu vi que Deus falou comigo. Eu fico desesperado quando os clientes não vão no meu salão. Às vezes tem dias lá que eu passo 3, 4 horas sem ninguém no meu salão. E essa semana foram, quase todos os dias aconteceu espaços lá longos, sem ninguém. Mas Deus não deixou faltar nada. Esse é que tem que ser o nosso encargo. Deus não deixa faltar, irmãos. Algum aqui já passou fome mesmo, irmãos, e não ter nada na sua casa? Às vezes você passa aperto. Eu estava conversando com um irmão ontem. Eu falei: irmão, eu criei no Senhor com 28 anos, mais ou menos. Já estou com 60 e poucos anos. Nunca me faltou nada. Eu já passei aperto. Vira e mexe, eu tenho dificuldade, eu preciso de trabalho e tal, vida financeira e tal, mas nunca faltou nada. Por quê? Porque a confiança tem que ser no Senhor. Amém? A confiança tem que ser no Senhor. Ele é que é o pão que nos sustenta. Senhor Jesus, quando você crê no Senhor dessa maneira, você consegue ficar até sem comer. Se você crê na palavra, você fica até sem comer, ué. Elias estava fugindo da perseguição de Jezabel. Aí Deus mandou alguns corvos levar ali água, levar bolachinha para ele ali. Ele comeu e aí ele andou. Quando ele viu, ele andou 40 dias sem comer e sem beber. Assim, trazendo para a nossa realidade, o que é que sustentou Elias? A palavra. Quem que sustentou o Senhor Jesus no deserto, quando ele foi ali para ser tentado? A palavra. Ele também ficou 40 dias e 40 noites sem comer nada. Ó Senhor Jesus, quando você toca na palavra, ela te sustenta. Nem a sua parte física você vê necessidade, porque a palavra te sustenta. Amém? Vamos continuar? Senhor Jesus,
Ó Senhor Jesus, aleluia. Queria ler com os irmãos, João, versículo, vamos continuar aqui, a partir do 28. Amém? Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazeis para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Irmãos, quantas coisas o Senhor Jesus já tinha feito, já tinha curado enfermos, levantado mortos, transformou água em vinho, sustentou 5.000 homens. Eles ainda queriam mais sinais. O coração do homem, ele tendencialmente tende a ser duro, ele tende a ser questionador, apesar dos sinais. Ó Senhor Jesus. Aqui no versículo 31 fala assim: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Eles acreditavam que o maná era o pão do céu, ele vinha de Deus, mas Deus queria dar, era boa terra, ali manava leite e mel, era uma terra rica, água em abundância, vários minérios, mas eles estavam ali satisfeitos com o pão do céu, o maná, mas mesmo assim tombaram no deserto. Senhor Jesus. Versículo 32 fala: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Vocês podem confirmar, irmãos, vocês ganharam vida quando o Senhor salvou vocês? Um amém está bem fraco. Vocês ganharam vida quando o Senhor salvou vocês? O pão do céu, é o Senhor Jesus é quem te dá. É o Pai que te dá. Ele é o verdadeiro pão. É Ele que dá vida. Quantas coisas o Senhor já venceu em nós, quantas coisas o Senhor vem nos purificando, vem nos ganhando, vem nos transformando. Cada vez que você e eu come do Senhor, come da palavra, mais o Senhor vai transformando, mais a gente vai deixando as coisas do pecado, as coisas do mundo. Tem coisas do mundo, irmãos, que são boas. A árvore, ela não é só do mal, não, ela é do conhecimento do bem e do mal. Tem coisa que aparentemente é boa, mas ela te tira do Senhor. Se ela te tira do Senhor, então ela não é a parte da vida, ela não é o pão do céu. Tem gente que estuda, tem 60 anos, está fazendo faculdade e tal, mas não toca no Senhor. Tem gente que vai ganhando dinheiro, que vai comprando, vai ganhando, e faz um patrimônio de milhões, até bilhões, mas não ganhou o Senhor. E o final dele vai ser como qualquer um, vai virar pó da terra de novo. Ó Senhor Jesus, qual é o fim que você quer dar para a sua vida? Você quer viver, você quer só virar pó, ou você quer ir para o reino dos céus, ir para a eternidade? Ó Senhor Jesus, eu toquei muito no Alimentiário quando ele falou lá que Albert Einstein, um grande cientista judeu, né, que ele descobriu a teoria da relatividade, e aí ele descobriu que a única coisa constante é a velocidade da luz. E percebemos que quanto mais perto da luz você fica, mais o tempo se prolonga. E aí chega num ponto que o tempo para. A velocidade da luz, irmãos, é quando você está
na esfera da eternidade. Se você estiver na esfera da eternidade, irmãos, você está na esfera onde Deus está, porque Deus é luz. Quantas coisas eu e você foi iluminado, quantas coisas o Senhor tem trabalhado na nossa vida, porque Ele te iluminou, e Ele me iluminou. Durante a semana a gente viu a imersão da palavra, tocando a parte da glória. Toca na glória. Quando você está na glória, de glória em glória, a glória ela é cumulativa, ela não desaparece. Cada vez que você tem uma experiência, você vai tocando na glória. E aí, irmãos, um dia essa glória vai suprir tudo em você. Você vai ter a natureza de Deus. Nós temos uma ideia de eternidade, de longevidade. Agora eu vou viver para sempre. Eu não vou ter mais nenhum problema. Irmãos, a eternidade, a vida eterna, é a constituição do ser de Deus na sua vida. A vida eterna é você se tornar como Deus em natureza. Isso é que é a vida eterna. Você está constituído da pessoa de Deus. Aí você vai viver na vida eterna. Amém? Ó Senhor Jesus. Vamos terminar aqui, irmãos, o tempo está fechando. Amém? Senhor Jesus. Versículo 34, até o 40. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Irmãos, olha que alegria. Se você for no Senhor, Ele jamais vai te lançar fora. Se você está com dificuldade, está com depressão, está com problema, vai no Senhor. Fala para Ele a sua dificuldade. Chora diante do Senhor. Às vezes a gente chora com muita gente, chora com o pai, com a mãe, com a esposa, com o marido, chora com os filhos, chora com os irmãos, mas não chora para o Senhor. É Ele que vai te dar a vida, e Ele não vai te lançar fora. Senhor Jesus, amém? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Amém, irmãos? O Senhor quer que você vá e fique com Ele, e no último dia você vai ressuscitar com Ele. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Não fique preocupado em fazer coisas para Deus. A obra de Deus não é fazer coisas para Deus. A obra de Deus é crer na sua palavra, é crer naquele que o Pai enviou, é crer em Jesus. Os irmãos já falaram em mensagens anteriores. O milagre acontece, a palavra é dada, Deus fala a palavra, eu e você só tem que crer. Se eu e você crer, o milagre acontece. Por que que muitas vezes a gente não vê o milagre acontecendo? Porque na nossa parte nós falhamos no crer. Por que que o povo de Israel tombou no deserto, prostrou no deserto? Por causa da incredulidade, da desobediência. Foi por isso que eles caíram no deserto. E Deus colocou isso, registrou isso na Bíblia, para nos advertir, irmãos. Nós queremos ou não queremos entrar no reino dos céus? Amém. Nós vamos entrar nessa boa terra? Amém. Os irmãos querem entrar nessa boa terra? Ó Senhor Jesus. Amém. Então creia no Senhor Jesus. Creia na palavra. Ele é o verdadeiro pão do céu. É Ele que nos sustenta.
Mesmo que você passe por dificuldade, mesmo que você passe por problemas, por enfermidades, irmãos, o Senhor está conosco. Amém? Senhor Jesus, Ele, irmãos, quer te levar para a eternidade, para a esfera da eternidade. Ele está nos transformando e nos transportando para essa esfera, para um dia desfrutarmos da vida eterna. Amém? Os irmãos dizem amém? Amém. Aleluia. Posso orar por vocês? Amém. Vamos fechar nossos olhos? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer, porque hoje nós vimos que o Senhor é o verdadeiro pão do céu. Senhor, nos dá fome e sede de Ti, nos leva a comer e beber do Senhor. Senhor, nos leva a provar dessa vida eterna. Senhor Jesus, nos perdoa, Senhor. Muitas vezes nós ainda comemos do pão terreno, temos esperança no pão terreno, mas nós sabemos que o que dá a vida eterna é o pão que desceu do céu. Senhor, nos leva a olhar mais para o Senhor, a dar prioridade para o Senhor, a honrar o Senhor, a dar o primeiro pedaço para o Senhor. Senhor, abençoa todas as famílias de Itaúna, abençoe nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças, abençoe os casais, os irmãos solteiros, os irmãos idosos. Senhor, toda a igreja é Tua, nós somos frutos do Seu penoso trabalho. Senhor, nós queremos que o Senhor não vai nos lançar fora. Senhor, nós queremos continuar até chegar ao destino. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia.